Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje eu resolvi compartilhar um pouco, da minha história para vocês. Estou aqui, no meu quarto. Tá um pouco frio. Acabei de tomar banho, meu cabelo ainda tá um pouco umedecido. Mas vamos ao que interessa. Irmãos, já faz um tempo, que eu sirvo a Deus. E o que eu quero compartilhar um pouco com vocês, um pouco da minha história nesta noite. Irmãos, que não foi muito fácil, para chegar até aqui, para estar na presença de Deus. Não foi muito fácil, mas eu quero compartilhar com vocês. Vamos lá. Há muitos anos que eu sirvo ao Senhor, Antes eu bebia, tinha uma vida, não era de farras, festa e tudo, mas eu bebia, E fazia algumas coisas que não agradavam a Deus. Mas teve um dia que o Senhor, mesmo sem eu servir a Deus, mas eu falava com Deus, quando eu estava só, eu chorava, eu ficava angustiada e pedia que Deus me libertasse, daquela vida que eu tinha. E não foi fácil, irmãos, para continuar, não foi fácil a minha caminhada, Até hoje não é fácil, porque tinha uma mulher, irmãos, que há mais de 20 anos, para você ter uma ideia, eu era perseguida por essa mulher, que era uma vizinha minha. E mais de 20 anos que eu estou na presença de Deus e eu ainda sou perseguida por essa mesma mulher, acredite. Jesus, eu não sei se eu choro, se eu rio, mas há mais de 20 anos essa história ainda me persegue, essa mulher ainda me persegue. Por incrível que pareça, irmãos, nunca fiz mal nenhum a ela, Não vivo falando mal dela, não vivo em casa de ninguém, vivo buscando ao Senhor, sei que sou falha, precisa o Senhor me moldar ainda bastante, tem muitas coisas em mim que precisa ser mudada, reconheço, Mas não foi fácil, irmãos. Toda igreja que eu ia, essa mulher me perseguia. Toda igreja que eu ia, eu não conseguia ficar em igreja nenhuma porque ela me perseguia, Quando eu estava firme em uma igreja, ela ia e falava mal de mim o pastor e a esposa do pastor, e logo eles mudavam comigo, eu creio que eles não esses pastores, eles não estavam firmes na rocha, irmãos, porque eu acho assim, quando o juiz ele vai julgar uma causa, ele tem que escutar os dois lados. E ele não escutava. Era um pastor injusto, Eu costumo dizer, eram pastores injustos. E aí eles mudavam comigo, quando eu ia para a igreja eles não me davam mais a oportunidade porque já tinha ouvido, a mentira dessa pessoa. Pois é. Então eu saía dessa igreja, ia para outra igreja. E assim, irmãos, eu andei as igrejas, todas as igrejas, eu andei as igrejas todinhas, porque quando ela sabia que eu estava na igreja, podia ser a igreja mais longe que fosse, mas ela continuava me perseguindo. Ela ia de carro, ela ia de mototáxi, ela ia a pé, mas ela ia. E assim, irmãos, eu não podia me firmar em igreja nenhuma, que essa mulher me tirava de todas as igrejas e inventava, não sei o que ela inventava para o pastor, porque ele acreditava nela, em tudo que ela falava. E chegou um dia que eu cheguei na minha casa, mais um dia, mais uma noite que eu cheguei na minha casa e comecei a orar e a chorar. Era uma perseguição tão grande, irmãos, que eu não tinha essa noite que eu não chorasse, que eu não me humilhasse diante de Deus. E eu chorava muito, chorava bastante, me humilhava diante do Senhor e dizia: Deus, o porquê? Por quê, Senhor? Por quê? Mas eu não vou deixar de te servir por conta disso. E a minha luta foi grande. E aí começou a minha luta, e aí já não era só ela, era ela e as amigas dela. Se eu estava sentada no banco da igreja, elas olhavam para mim, tronchavam a cara, começavam a rir, começavam a debochar, começavam a dizer piada.
Irmãos, e a minha luta com essa mulher foi muito grande mesmo, foi tremenda a minha luta com essa mulher. Mas eu estou de pé, né? Mesmo com tantos obstáculos, com tantas dificuldades, mas eu estou de pé, eu continuo servindo a Deus, porque Deus é que me mantém de pé. Por que eu estou gravando esse vídeo, irmãos? Para me fazer de vítima? Não. Porque eu sei que tem muitas pessoas passando o que eu estou passando, o que eu passei no passado. Isso é só, eu só estou contando uma história resumida. Eu sei que tem muitas pessoas que estão passando a mesma luta que eu estou passando, mas eu quero dizer para você, se você está passando a mesma luta que eu passei, né, no passado, eu quero dizer para você, não desista do Senhor, continue, porque vale a pena. No livro de Mateus, irmãos, não me recordo bem o capítulo e versículo, porque eu sou ruim de decorar, mas no livro de Mateus fala que aqui, aqueles que passam perseguição por amor ao nome do Senhor, eles são bem-aventurados. Aqueles que permanecem, né, que passa o que for, mas não desiste do Senhor, terá o seu galardão, né? Então, irmãos, eu quero dizer para você, não desista do Senhor por conta de ninguém, de perseguição, de pedradas, não desista, porque é assim, a palavra do Senhor diz que Deus fez separação entre a luz e as trevas, e a luz, ela não se dá bem com as trevas, nem as trevas se dá bem com a luz. Então, eu creio assim, essa menina que me persegue até hoje, né, que Deus tenha muita misericórdia dela, ela já passou por muitas situações difíceis, mas eu creio que é Deus tratando com essa pessoa, mas essa pessoa, sabe, ela continua, não tem temor nenhum, né, das coisas de Deus, não tem temor nenhum a Deus, e é assim, a vida dessa pessoa é uma vida destruída, é uma vida completamente destruída, é uma pessoa que vive em casa, fofoca de um, fala mal de outro, atira pedra de um, atira pedra de outro. Onde tem uma igreja, ela vai saltando, pulando de galho em galho, e ali ela vai fazendo aqueles montinhos, aquelas panelinhas dentro da igreja. Ela briga com as irmãs, ela tira as irmãs da igreja, ela faz as pessoas chorar. Então, ela vive para isso, sabe? Há muito tempo ela vive na casa de Deus, mas fora da presença de Deus. E são chamados os fariseus, né, irmãos, que existem dentro das igrejas. Infelizmente, existem pessoas assim. Mas graças a Deus, ela não conseguiu me tirar da presença de Deus. Estou aqui, né, servindo a Deus, buscando a Deus. Muito triste com algumas coisas que acontecem, perseguições, injeções, humilhações, pedradas e pedradas e pedradas, mas, irmãos, eu quero dizer, não pare. Não desista de Deus por conta de A, de B, de C. Não desista. Permaneça firme na rocha, porque Deus vai lhe dar vitória assim, né? Como Deus me deu vitória, me deu a graça, né, de permanecer de pé na presença dele. Porque às vezes as pessoas acham que vitória é você ser rica, é você ter o carro do ano, é você ter um carro zero, é você ter a vida completamente, né, transformada, tipo, no sentido financeiro, é você ter muito dinheiro no bolso. Não é, irmãos. Às vezes quem tem muito dinheiro no bolso, quem tem casas novas, ou carros novos, casas boas, não é feliz. Porque se fosse assim, irmãos, as pessoas que são ricas, né? As pessoas que têm mansões e tudo, elas não tiravam a sua própria vida. Por quê? Porque falta Jesus. Então é melhor ter Jesus na nossa vida do que ter tudo isso e não ter Jesus. Porque a própria palavra do Senhor diz que aqueles que são ricos para o mundo, né? Aqueles que têm tudo, mas não têm Deus, ele é pobre, miserável e nu. Então, a nossa maior riqueza é a presença de Deus, é a palavra de Deus, é andar nos caminhos do Senhor, é ter o nosso nome escrito no livro da vida, né? Somos falhos, sim, mas eu creio que Deus, ele perdoa, né, as nossas transgressões enquanto a vida aqui na terra, e a gente pode pedir perdão, se reconciliar com o nosso irmão, se reconciliar com Deus, mas continuar vivendo na presença do Senhor, sem se desviar, né, irmãos? Porque nós passamos lutas e provações, mas o que importa é Deus estar na nossa vida, estar na nossa peleja, estar na nossa batalha. Às vezes, a gente se sente tão só, irmãos, porque às vezes a gente não tem com quem, tantas pessoas assim com quem contar, mas eu quero dizer para você que o Senhor é o suficiente. Ele é suficiente na nossa vida.
Ele é suficiente para preencher todos os vazios que nós sentimos no nosso coração. Muitas das vezes nos sentimos só nos sentimos, mas não estamos só, porque a palavra do Senhor mesmo diz que Deus, Ele jamais vai nos abandonar, né? Jamais vai nos deixar só, porque Ele é o bom pastor que cuida das ovelhas. Ele não é mercenário. O mercenário é o diabo deixa as pessoas só, né? Vê o mal acontecer com as ovelhas dele, porque o diabo também tem as suas ovelhas, tem o seu rebanho, né, irmãos? Infelizmente, mas é a verdade. O diabo também tem seus discípulos, aqueles que muitas das vezes estão dentro da casa de Deus, mas estão fazendo a vontade do inimigo, estão fazendo a vontade do diabo, são os fofoqueiros, os caluniadores, os perseguidores, os que defamam as pessoas, os que vivem de casa em casa, né, que não tem o que fazer, que anda fofocando e anda almejando que a vida do seu irmão seja destruída, né, anda observando que a vida do seu irmão seja destruída. Essas pessoas são usadas pelo diabo. Essas pessoas, elas não têm nada de Deus, elas só têm a aparência de cristão, mas elas não têm Cristo dentro delas. Elas não têm o Espírito Santo de Deus dentro delas, porque o Espírito Santo de Deus não habita em templos, né, que estão sujos, em templos de pessoas que andam fofocando, fala mal de um, fala mal de outro, deseja mal a um, tem um coração ruim, né? O coração dela é cheio de impurezas, de coisas ruins. A mente dela é desejando, é maquinando o mal com o seu próximo, é perseguindo, é denegrindo a imagem das pessoas. Então essas pessoas, elas só têm a aparência de cristão, mas ela não tem Cristo morando dentro dela. Elas não têm a presença verdadeiramente de Deus. Então, eu quero dizer para você, fique firme. O nosso alvo é Cristo. Foi Cristo que morreu na cruz por nós. Foi Cristo que morreu na cruz por você. Então, permaneça de pé. Tem muitas pessoas que se desviam, não aguentam, né? A perseguição, a tribulação, se desvia, sai dos caminhos do Senhor. Mas eu quero dizer para você, não desista por conta de ninguém. Não saia da presença de Deus. Não comprometa, né, o seu espírito. Não faça isso, porque a sua vida é valiosa, é preciosa diante dos olhos do Senhor, tá certo? Então, quero dizer, prossiga, olhe para o alvo é Cristo, não desista, chore se tiver de chorar, fale para Deus os seus problemas, conte para Ele, porque Ele é o único que pode resolver. Às vezes nós, né, tem pessoas que não têm sabedoria nenhuma, saem contando seus problemas para A, B, C, D, e as pessoas saem espalhando, e ali, em vez de te ajudar, não, vai piorar a tua situação. Então, não conte seus problemas para, né, se você tiver uma pessoa de confiança, ou duas pessoas de confiança que você vê que são pessoas que é de Deus mesmo, você pode até contar, se abrir. Mas se não, irmãos, não conte. Conte só para Jesus, porque Ele é o único que vai te ajudar. Ele não vai sair espalhando, né, a sua conversa, o que você conversou com Ele, não. Ele vai te ajudar a prosseguir. O Espírito Santo de Deus vai te fortalecer cada vez mais.